Então, eu gostaria de, com vocês, aplicar aquilo que nós trabalhamos na aula anterior, que é a parte de conceituação de lote econômico de compras e os dois momentos que o lote econômico de compras nos apresenta, né? Que é quando eu devo pedir o meu material e quanto eu devo pedir. São duas estruturas do lote econômico de compras que você, operador logístico, precisa ter na mente, né? Quando eu devo pedir e quanto eu devo pedir. Vamos, então, nos debruçar em dois grupos de exercícios aqui para a nossa teoria na prática. Então, já está aí na tela para você, querido aluno. E pode continuar a sua interação no chat, tá? Que eu estou observando e a sua contribuição, como eu já falei, é extremamente relevante para o nosso desenvolvimento de conhecimento juntos, tá? Então, nós vamos lá. Na teoria na prática, na página 149 e 150, para aplicar os conceitos do lote econômico de compras, né? O cálculo do lote econômico de compras, então, ele é composto daquela fórmula que eu falei com vocês, né? E nós vamos ter também o momento anterior, quando pedir. Quando pedir, nós vamos calcular o ponto de reposição do nosso estoque. Quanto pedir, a fórmula do lote econômico de compras. Então, vamos começar aqui, quando pedir, né? Relembrando para você a fórmula do ponto de reposição, né? Do ponto... Alguns autores vão chamar isso também de ponto de encomenda, né? Ponto de reposição. A fórmula, ela será a média da demanda diária vezes a duração média do ciclo de atividades, né? Lembrando para você que o ciclo de atividades é aquele tempo, né? Da compra, do movimento, do material, da entrada do material ou dos produtos, até estar disponível para a produção, para a venda. Então, todo aquele processo é chamado de ciclo de atividades. Quando eu disparo a compra, até processar o pedido, a chegada e esses detalhes que envolvem este tempo. E aí, quero ver com você aqui o exercício, né? Deixa eu só contextualizar, então. Deixa eu pôr para vocês. E nós vamos trabalhar letra a letra do exercício número 1, que diz o seguinte: vamos calcular o ponto de reposição nas seguintes situações. Então, vamos começar aqui da situação A. Na situação A, nós vamos ter a seguinte proposição: calcular o ponto de reposição de pneus para um varejista cuja demanda é de 100 unidades por dia e seu ciclo de atividades é de 5 dias. Então, ponto de reposição, demanda dos pneus 100 unidades por dia e o ciclo de atividades 5 dias. Então, ponto de reposição dos pneus igual a 500. Então, nós podemos aqui colocar o ponto de reposição nesta proposição aqui é de 500 pneus. O que significa isso, professor? Né? Esse aqui é o quando, né? Quando eu devo pedir. Quando eu devo pedir? Quando tiver no estoque 500 pneus. Então, quando 500 pneus. Maravilha? Sei que você está acertando aí. Vamos à proposição da letra B, que diz o seguinte: o ponto de reposição do ingrediente açúcar para uma padaria é de 300 quilos por semana. E seu ciclo de atividades é de 3 dias. Então, nós vamos ter aqui 300 quilos é a minha demanda e meu ciclo de atividades de 3 dias. Ponto de reposição
igual a 900. Então, nesse exercício, na letra B, o ponto de reposição da padaria para a compra de açúcar é de 900 quilos. É o ponto, é o momento, é o quando eu devo pedir. Vamos ao terceiro ponto, a terceira proposição, que diz o seguinte: o ponto de reposição de motores de uma montadora de automóveis é de 50 motores por dia e seu ciclo de atividades é de 5 dias. Então, ponto de reposição, 50 motores. Tempo do ciclo de atividades, 5 dias. Ponto de reposição é igual a 250. Então, na letra C, resposta, o ponto de reposição dessa montadora é de 250 motores. Maravilha? Dá aquela passada no chat. Todo mundo compreendeu? Aí o primeiro exercício. Ok. Tudo tranquilo até o momento. Nós vamos avançar. E agora nós vamos ver. Ok. Obrigado pelos feedbacks. Vamos avançar então agora. Então nós sabemos quando devemos pedir, o momento. Agora vamos saber a forma do lote econômico de compras, tá? E aí, vou avançar com você. Deixa eu só posicionar. E vamos avançar, então, aqui para o quanto pedir. Quanto pedir? Lote econômico de compras. E aí, no nosso lote econômico de compras, nós vamos ter a seguinte fórmula. Lote econômico de compras, quanto eu devo pedir, é igual a raiz de 2 vezes o custo do pedido vezes a demanda anual dividido pela taxa anual de manutenção do estoque multiplicado pelo custo unitário do produto. Quanto eu devo pedir? Lote econômico de compras. É a raiz de 2 vezes o custo do pedido vezes a demanda anual dividido pela taxa anual da manutenção do estoque, que é multiplicado pelo custo unitário. Vamos, então, ver o primeiro exercício deste cálculo do lote econômico de compras. Uma empresa de baterias para automóveis possui uma demanda anual de 1.500 unidades de baterias. O custo unitário do produto é de R$ 75. A taxa da manutenção do estoque é de 20%. E o custo do pedido é de R$ 10. Utilizando, então, a forma do lote econômico de compras, quanto essa empresa de baterias deve pedir? Então, vamos calcular. Lote econômico de compras, então, será igual a raiz de 2 vezes o custo do pedido. Então, aqui essa empresa de baterias tem um custo de pedido de R$ 10. Então, 2 vezes R$ 10. Essa empresa
segundo a proposição do nosso exercício teoria na prática, tem uma demanda anual de baterias de 1.500 unidades. Então, fica raiz de 2 vezes 10 vezes 1.500, dividido por custo ou taxa da manutenção de estoque, 20%, vezes o custo unitário do produto, R$ 75,00. Ok? Vamos realizar esta multiplicação e depois vamos realizar esta multiplicação. Deixa eu melhorar aqui. Nós vamos realizar esta multiplicação e depois realizar esta multiplicação. Então, fica 2 vezes 10 vezes 1.500, 30.000. Ok? 2 vezes 10 vezes 1.500, 30.000. E aqui, né, lembramos daquelas gloriosas propriedades matemáticas, né? A ordem dos fatores não altera o resultado na multiplicação, né? Antes da divisão, temos que resolver a multiplicação. Então, aqui você vai aplicando aí essas propriedades matemáticas. Então, 75 vezes 20%, ou 0,20 vezes 75, vai dar 15. 30.000 dividido por 15, então fica raiz de 30.000 dividido por 15. Vamos resolver a divisão antes de extrair a raiz quadrada. Então, lembrando que nós sempre temos a raiz aqui. Então, 30.000 dividido por 15, 2.000. Então, o lote econômico de compras é igual a raiz quadrada de 2.000. Extraindo a raiz, nós vamos ter aqui 44,722135,955. Mas nós estamos falando, queridos alunos, de unidades para a empresa de bateria. Então, sempre no resultado, nós temos que utilizar das regras matemáticas básicas de arredondamento. No caso aqui, quantas unidades serão compradas? Qual é o meu lote econômico? Quanto eu devo pedir? 45 unidades. Então, 45 unidades. Lembrando aqui, fizemos aqui uma aproximação simples, pensando na primeira casa aqui, depois do ponto, depois da vírgula. 45 unidades é o meu lote econômico de compras. Maravilha! Vai dando o seu feedback aí, aqui na nossa aula ao vivo, aí no chat. Se precisar, vai chamando, tá bom? Vamos fazer mais um exercício com a forma do lote econômico de compras? É o exercício número 3, na página 150. Que diz o seguinte: uma empresa de celulares possui uma demanda anual de 2.000 unidades. O custo unitário do produto é de R$ 537. A taxa da manutenção dos estoques é de 25%. E o custo do pedido é de R$ 25,00. Utilizando a fórmula do lote econômico de compras, aponte aí quanto devemos pedir.
E aí, vamos resolver. Muito importante, querido aluno, operador logístico, quando nós estamos trabalhando teoria na prática, ou seja, aplicando essas fórmulas de maneira prática, você está fazendo aí no teu material de anotações, na apostila, sempre copia, eu gosto sempre de copia a fórmula para você se acostumar. A ideia, viu, querido aluno, não é que você precisa decorar essa fórmula, hein? Mas ela sempre tem que estar nos teus olhos e você vai lembrar do assunto. Você tem a parte conceitual, você entende os detalhes do conceito e você sabe para que isso é aplicado. Então, toda vez que você bater o olho, você sabe do assunto. Colocar a fórmula aí, você vai, eu sei do assunto, eu sei que está tratando de quanto devemos pedir no lote econômico de compras, pensando num sistema de reposição contínua de estoques, né? Então, sempre ao iniciar, copia aí a fórmula para você sempre ter ela, bater o olho, ela sempre está aí diante do seu olhar. E aí, então, vamos aqui resolver esse ponto, onde o lote econômico de compras nessa situação será 2 vezes o meu custo do pedido, vezes minha demanda anual, que é de 2.000 unidades, dividido por 25%, que é a minha taxa de manutenção dos estoques, multiplicado por R$ 537, que é o valor unitário. Vamos resolver as multiplicações. Então, fica raiz de 2 vezes 25 vezes 2.000, raiz de 100.000, dividido por 25% de 537, dividido por 134,25. Vamos agora resolver a divisão. Raiz de 10.000 dividido por 134,25, raiz de 744,8789. Vamos extrair a raiz. Raiz quadrada de 744.087,89 é igual a 27,2924. Quantas unidades, então, devemos comprar? Resposta: nesta proposição, meu lote econômico de compras é de 27 unidades. Maravilha? Ok? Vamos aqui abrir a nossa sala, não é? Para as dúvidas e os momentos de pergunta e resposta, né? Então, nós fizemos aí os 2 exercícios, mas é muito importante saber se você conseguiu ou se ficou alguma dúvida pontual em alguma situação. Lembrando que a parte matemática você vai construindo aí sempre com os cálculos, com o apoio da sua calculadora para efetuar esse cálculo nessa operação logística. Vamos aqui às perguntas de vocês